Ailton no São Paulo. O João Vitor está perguntando sobre um lateral direito que pertence a uma equipe ucraniana, mas que vive uma fase espetacular na Chape. Ele é lateral direito e artilheiro do time na Série B. Números impressionantes. Eu confesso que quando eu fui ver, até depois fui confirmar a pesquisa para ver se estava certo. Gols e assistências, cara muito efetivo, muito presente. O São Paulo tentou, num primeiro momento, uma troca com esse time russo, ucraniano. Esse time ucraniano deve uma grana para o São Paulo. Então o São Paulo queria ficar com o Ailton em definitivo em troca dessa dívida. Não houve acordo. Agora existe a possibilidade de uma nova negociação. O Grêmio é outro interessado. O Grêmio que havia tentado também o Marcos Rocha e o Mike, tá bom? Nicola, sabe se com o aumento do Master do Flamengo, o São Paulo sofrerá um reajuste? Lembro de alguma cláusula no contrato que garantia isso. Tomás, eu vou printar sua mensagem e mandar para uma pessoa do São Paulo. Duvido, tá? Até porque o contrato do São Paulo com a Superbet foi reajustado recentemente. Ele garantia 52 milhões de reais por ano ao São Paulo e passou para 75 milhões de reais fixos por ano, sem contar uma série de outros bônus que podem elevar os vencimentos para ainda mais dinheiro. Mas eu vou checar essa história sim. Era natural que essa pergunta fosse surgir. São Paulo tem hoje 75 milhões de reais por mês, por ano da Superbet, e ao que consta, a Superbet está disposta a pagar 200 milhões de reais por ano para o Flamengo. Olha como é que anda a procura do São Paulo por um lateral direito. Nesse momento, nesse momento, Paulo, a busca se dá pelo Mailton, tá? Que é jogador da Chape. Deixa eu ver se eu consigo abrir rapidinho a página dele. Os números de fato são muito bons. Quer ver? Ó, peraí. Compartilhar tela. Bom, vamos lá. Deixa eu tirar o Paulo daqui, ó, e subir aqui, ó. Ó, números do Mailton. 27 anos de idade, jogador que pertence ao Metalist da Ucrânia, emprestado à Chapecoense. Temporada de 29 jogos, 7 gols e 8 assistências. Dá uma olhada nos números do cara na Série B. 19 jogos e 11 participações em gols. São 6 gols e 5 assistências, tá? Números de fato muito bons, ó. Fez gol aqui, fez gol e assistência aqui, fez assistência aqui. Jogador que na Série B, com a camisa da Chape, tá voando. Formado no Palmeiras, passou por Santa Cruz, Mirassol, Operário, Atlético Mineiro, Curitiba, Metalist, Chapecoense, Ponte, enfim. Registrados aí os números do nosso amigo Mailton. Boa noite, Nicola. Saiu agora no GE que o São Paulo encaminhou a contratação do lateral Juan Foyt. É verdade? Deixa eu dar uma olhada no que se trata e aí a gente já pergunta para o pessoal do São Paulo para trazer ao vivo e exclusivo para vocês, tá? Quer ver? Ó, São Paulo. Reforço na área, carona com Lucas Ferreira se despede, Rafael confia. Eu não achei nada, não. Deixa eu ver se foi publicado em algum outro lugar. São Paulo. Deixa eu ver. Ó, Gustavo Onofre do GE, mas não achei no GE. São Paulo está praticamente fechado com o Juan Foyt, lateral direito argentino do Villarreal. O Villarreal sinalizou positivamente a uma oferta de empréstimo com opção de compra. Sei não, hein? Vou tentar descobrir essa parada aqui, tá? Se eu descobrir alguma coisa, conto para vocês. Nicola, o salário do Tolói, 800 mil, é verdade. Fabiano Teles, na semana passada era essa a pedida do Tolói, foi esse o valor que não garantiu acerto, tá? Não sei como é que ficou agora. Hoje, o acordo foi fechado hoje. Leonardo Prieto, boa noite, Nicola. Medina e Mailton. Vem, você acha que chegam para serem titulares? O Medina, se chegasse, chegaria para ser titular absoluto, muito bom reforço. Mas acho difícil o negócio, tá? Ele havia sido comprado por 14 milhões e 600 mil euros por um grupo de investidores que o colocaram no Estudiantes. O Efron está perguntando sobre as novas do São Paulo. O Tolói fechou, contrato até dezembro do ano que vem, prorrogável por mais um ano se as metas do ano que vem forem batidas. Cadê o Marinax no São Paulo, Nicola? Eliseu França. Vamos lá. A coisa está praticamente fechada, um acordo tripartite, São Paulo, Marinax e Fundo Galápagos. Fundo Galápagos coloca o dinheiro, o Marinax e o São Paulo vão buscar jogadores no mercado e o Marinax passa a ter prioridade na venda desses atletas para os clubes dele, tá bom? Essa que eu já tinha respondido. Não tinha não. Nicola, se a Superbet for mesmo confirmada, como fica o São Paulo, não tem exclusividade, qual o melhor para o Mengão? Se a Superbet for mesmo confirmada como ficar no São Paulo,
Ramon, eu até vou checar com o Eduardo Toni, mas pelo que eu me lembro, ele não tem exclusividade no contrato entre São Paulo e Superbet, tá? Até mandei mensagem para ele hoje mais cedo para perguntar sobre isso e o São Paulo não tem nada a fazer. O São Paulo não pode evitar, não pode reclamar, não pode fazer nada. O que o São Paulo poderia fazer é tentar procurar a Superbet para pedir mais um reajuste salarial. O problema, reajuste salarial não, mais um reajuste de contrato. O problema é que já houve recentemente um reajuste, tá bom? Ele fala do tricolor. Ricardão, vamos lá. Queria falar sobre um zagueiro chamado Isaac, só 19 anos de idade, contratado no início desse ano, ao custo de R$ 1,5 milhão por 80% dos direitos econômicos. Tem deixado excelente impressão nos treinos, é titular do Sub-20, mesmo com 19 anos, e já ganhou o espaço do Igão no time principal. Quando o Crespo precisa de um zagueiro, ele não chama mais o Igão, e sim esse Isaac, que deve ganhar seus minutos no time principal dentro de um curto espaço de tempo, mesmo com a chegada do Rafael Tolói. Tolói que vai precisar de mais ou menos 2 semanas para estar em forma. Severino Costa, Nicola, seu Christian Medina não vem. São Paulo vai atrás de outro meio-campista. Eu acho que essa é a maior possibilidade, mas é notícia de que o São Paulo fez proposta para tentar contratá-lo, tá bom? Cleiton Xavier, Nicola, qual a lógica de Medina no São Paulo? Mais um volante, só que agora peso de ouro estranho. Pois é, Cleiton, você tem razão. Ele tem características parecidas à do Alisson, embora seja mais jogador do que o Alisson por ser mais jovem. Aí, só para lembrar que ele chega ao Estudiantes comprado por um grupo de investidores. Talvez os caras imaginavam que o Estudiantes fosse dar mais visibilidade do que de fato deu, e por isso estariam buscando uma outra alternativa. Qual o sentido de São Paulo jogar na Vila Belmiro? Parece vantajoso só para o Santos. Concordo, não tem sentido nenhum. Acho que a única exceção é quando o São Paulo não puder usar o próprio estádio por conta de algum show. Bora falar agora sobre Rafael Tolói e reviravolta em relação às negociações com o Tricolor. Na semana passada o São Paulo tentou fechar com o Tolói, que estava livre no mercado desde junho, depois de não renovar seu contrato com a Atalanta. Pois bem, na semana passada São Paulo e Tolói não chegaram a um acordo financeiro. A pedida do Tolói foi considerada muito cara e o São Paulo passou a tratar como prioridade a contratação de Igor Rabelo. Na terça-feira pela manhã existia enorme otimismo de que o Rabelo seria contratado, só que o Fluminense atravessou o negócio, ofereceu mais dinheiro e deve anunciar a qualquer momento a chegada do zagueiro do Atlético. A partir daí o São Paulo passou a retomar as conversas com o Rafael Tolói. Lembrando e tentando apelar para o aspecto sentimental, o Tolói foi atleta do São Paulo antes de se mudar para a Atalanta, onde disputou as últimas 10 temporadas e agora, 10 anos depois, o Tolói está de volta ao futebol brasileiro para voltar a jogar pelo São Paulo. Essa passagem na Atalanta de 10 anos foi das mais vencedoras. O cara chegou a ser naturalizado italiano e convocado para a seleção Azzurra, que tem como grande destaque seu sistema defensivo. O Tolói, inclusive, participou da campanha de título da Euro da seleção italiana. Agora um pouco mais velho, 34 anos de idade, sem a mesma performance, volta com um contrato menor. Ele assinou com o São Paulo até dezembro de 2026, com prorrogação automática até dezembro de 2027, se metas forem batidas no próximo ano. O Tricolor espera pelo Tolói nessa quinta-feira para a realização de exames médicos e assinatura do vínculo. Tolói que estava de férias curtindo com a família na cidade de Goiânia. Só para completar, o novo reforço tricolor se junta a Arboleda, Alan Franco, Ferrarese e Sabino. As opções para o sistema defensivo, vale a lembrança de que o técnico Hernan Crespo tem utilizado 3 zagueiros. Hora de falar sobre o São Paulo com 2 novidades para o sistema defensivo. A primeira delas, Rafael Tolói, zagueiro de 34 anos de idade, já desembarcou em São Paulo para realização de exames médicos e assinatura de contrato. Ele fica até dezembro de 2026, embora exista a possibilidade de prorrogação automática até 2027, se ele bater metas no próximo ano. Atleta que estava há 10 anos no futebol italiano, vestindo a camisa da Atalanta por lá, inclusive foi campeão da Liga Europa e campeão da Euro com a seleção italiana. Jogador de primeiro nível que chega a um custo alto, mas para ser titular absoluto. Mas esse não é a única novidade para o sistema defensivo do São Paulo. O técnico Hernan Crespo tem elogiado demais Isaac. Só 19 anos de idade, atleta das categorias de base do São Paulo, tem jogado no Sub-20 e sido aproveitado com cada vez mais frequência na equipe principal em treinos. O Isaac tem deixado tão boa impressão que recentemente já ultrapassou o Igão, que era sempre o zagueiro mais utilizado da base para treinos no time profissional. O Isaac havia chegado ao São Paulo somente nessa temporada, até 2024 pertencia ao Red Bull Bragantino, onde inclusive chegou a jogar como titular na equipe profissional. Contratação dele fechada em janeiro por R$ 1,5 milhão por 80% dos direitos econômicos. Só para completar, contar que o Isaac também já teve participações na seleção brasileira sub-17, jogando o sul-americano da categoria em 2023.
Família brasileira, ficamos aqui com aquele giro de notícias de São Paulo, né? Últimas atualizações do Tricolor Paulista. Para você ficar por dentro de tudo, não perder nada, chega aqui, dá aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações. Muito importante para a gente ficar postando vídeo aqui. E se você se tornar membro do canal, fica aí mais à vontade aí para você poder fazer isso, valeu? Usa o espaço de comentário para você opinar o que você quiser, valeu? Então é isso. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Segue para mais, hoje dia 15 de outubro, né, rapaz? Dia 15 de agosto. Na verdade, 15 de agosto, sexta-feira. Tamo junto. Um ótimo final de semana para vocês.